Bem-vindo aos Criativos, seu podcast de escrita criativa, um bate-papo de 20 minutos sobre bloqueio criativo. Pois eu deveria estar escrevendo, mas não está saindo nada. Já ouviu falar em expositório? Bom, eu só ouvi falar, e eu sou o Ângelo Neto. Eu sou o André Martini. Eu sou a Camila Fogazzi. Eu sou o Matheus Braga. Eu sou o Rafael Campos e hoje o tema será bloqueio criativo. Muitas vezes a gente faz, escreve, pensa, desenvolve, põe no papel, mas chega na hora, dá aquela travada de não sei que final coloco, não sei o que eu faço aqui, meu mundo tá estranho, meu personagem fala estranho, mas não sei o que fazer. André, que dica que você dá pra gente para um momento como esse? Olha, a primeira coisa que eu posso dizer é que isso faz parte. Tá? Todo mundo tem isso, não é uma coisa que é exclusiva de alguns. É completamente natural acontecer esse tipo de coisa. Olha, o que eu faço normalmente, tá? O jeito que eu tenho para lidar com isso é usando planejamento, para mim saber o que escrever logo em seguida, e também com algumas técnicas, como, por exemplo, escrever qualquer coisa que estiver acontecendo na minha volta. Como foi o meu dia, o que tem dentro do lugar onde eu estou. Eu pego um livro que está do meu lado e tento reescrever alguma cena para fazer a roda girar, sabe? Fazer o cérebro engrenar e entrar na sintonia da escrita. Normalmente funciona muito bem isso. Eu, particularmente, tenho algumas técnicas também que, para aqueles que gostam bastante de um Netflix, gostam bastante de um Prime, ver séries, ver filme, ver anime, se você curte, simplesmente uma novela, até mesmo vale a pena ver de novo, caso você tenha a Globo. É realmente super, super prático para você tirar umas ideias. E quando eu tô travado, eu, como um word builder nato, e um pouco doente mental, eu sento ali e vou lá criar um planeta, uma cidade, política, uma criatura, alguma coisa que faça desenvolver o meu mundo, ou às vezes simplesmente acordei, tô afim hoje de criar um dragão que não existe. Vou lá e sento, pelo menos vai destravando e, como o André falou, vai fazendo a roda girar. Mas peraí, um dragão que não existe? Mas dragão existe? Ele existe no meu mundo. Se ele existe no meu mundo foi porque ele mereceu. Eu queria complementar o que o Rafa falou sobre ver filme, série, anime, ler um livro, como o André deu a ideia. É que, de novo, eu quero trazer o conceito de cozinheiro e chefe, né? Você vê como cozinheiro, você tá lá só se divertindo, você tá vendo como espectador. E a verdade é que você precisa assistir aquilo como criador, como chefe, entender por que as coisas funcionam. Por exemplo, uma fonte riquíssima de bons diálogos é novela. Se você pegar uma novela, tipo, e descrever exatamente ali aquele diálogo, por exemplo, como a pessoa falou, ela falou e aí ela parou para ajeitar o vestido, ou ela foi e mudou a cadeira de lugar, colocou o casaco em cima da mesa, enfim. Se você descrever aquela cena, você vai ver que é um workshop muito legal de diálogo. Funciona muito bem diálogos de novela. Mas você sempre tem que ver as coisas ver como um artista, né? Ver como um criador de coisas para você entender o que está acontecendo. E aí isso geralmente destrava você. Que nem o Ângelo tá falando aí, novela é uma ótima fonte. Eu atualmente estou com um certo vício nas obras do Tarantino, tanto que eu fui e consegui até alguns scripts comprei os scripts que tem para vender na internet dos filmes dele, né, para poder estudar, né, justamente para poder estudar a questão dos diálogos, como é que ele apresenta isso para ser gravado, né? Então, tudo é fonte de inspiração, tudo é fonte para a gente poder tirar alguma ideia para poder dar uma destravada quando for necessário. No meu caso, acontece bastante bloqueio criativo comigo, e uma coisa que eu descobri com o passar do tempo é que esse bloqueio está mais relacionado à falta de planejamento, né? Eu sei que tem gente que consegue planejar e ainda assim tem um bloqueio criativo,
Mas o meu caso, normalmente, é falta de planejamento. Então, assim, quando eu sento, assim, eu tenho ideia do que eu quero escrever, mas se eu não planejar muito bem o que eu quero escrever, eu tendo a agarrar, entendeu? Então, uma coisa que eu gosto, que tem funcionado comigo, é, tipo, planejar muito bem o que eu quero e ir anotando em tópicos, assim, né? Então, tipo assim, esse capítulo aqui eu quero descrever o herói interrogando o vilão reagindo por algum motivo, acontecendo alguma coisa. Então, eu vou colocando vários tópicos do que eu quero descrever nessa cena, nesse capítulo, né? E aí, a partir de cada tópico, eu vou desenvolvendo o texto. Vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo. E a partir do momento que eu concluir, né, aquele tópico, eu vou e apago aquele tópico. Então, esse tópico está resolvido. Agora eu vou para o próximo tópico. Escrevo todo ele e tal. E assim eu consigo desandar esse bloqueio que estava me atrapalhando. Eu acho, tem uma coisa interessante que são, eu acho assim que existem vários tipos de bloqueio, né? Que tem o primeiro um bloqueio que é por falta de planejamento, que eu já me deparei de uma forma assim bem escrachada assim várias vezes. Por enxerto também, quando você já escreveu uma coisa, fala assim, eu vou colocar tal coisa ali, aí você tenta chegar lá e não consegue fazer o que você queria. E aquele que eu acho que causa um bloqueio também, que é quando você não consegue. Você até sabe o que você quer escrever, você sabe tudo o que você quer fazer, mas você não consegue fazer do jeito que você quer. Às vezes você até consegue escrever, mas não do jeito que você quer. Então, eu me deparo com isso de vez em quando, e para cada um eu acho de uma forma diferente, sabe? Então, uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu tô com alguns desses tipos de bloqueio é mudar um pouco a minha visão. Por exemplo, eu tô tentando escrever uma cena, eu sei que eu quero escrever, mas eu não consigo atingir o tom que eu quero passar, eu volto a ler aquilo que eu já escrevi antes. Então, vou escrever o capítulo 2, mas não estou conseguindo fazê-lo. Então eu venho, lendo o capítulo 1, aí ali a minha inspiração vai voltar, eu vou voltar para aquele mesmo estado que eu estava quando eu escrevi, e ali eu consigo continuar. Eu já venci alguns bloqueios dessa forma. E outra coisa que eu já fiz também é totalmente limpar a mente. Eu bloqueei com uma história, porque por falta de planejamento, essa foi por falta de planejamento meu, que eu não tinha planejado um determinado ponto do conflito, assim, um determinado momento, e eu simplesmente parei um pouco nela, fui para uma outra história que eu tinha uma premissa, eu escrevi, eu consegui finalizá-la, e com esse sentido de finalização, eu me motivei a ponto de vencer esse bloqueio e conseguir voltar para essa história. Então, aí é mais uma linha que a gente pode usar para poder tentar driblar esse mal que vem nos cometendo, né? Bom, eu acho que todo ofício criativo sofre com um bloqueio em algum momento. A arte, na verdade, tem gente que fala que a arte é uma espécie de dor, né? É uma guerra, você com a sua arte o tempo todo. E é aquele negócio, você tentando tirar isso do seu peito, tentando tirar isso da sua cabeça, colocar no papel, e aí você passou por toda aquela dor de enfrentar os seus demônios para escrever aquela coisa, mas na hora que você termina, você é tomado por um senso de orgulho, de dever cumprido. Então, o ofício criativo, né, o ofício artístico, ele é um sofrimento por si só, né? Ele é uma dificuldade. Mas o bloqueio geralmente vem, isso não sou eu que estou dizendo, a gente, em vários cursos, inclusive não só de escrita, mas de psicologia, isso vem geralmente quando a gente não sabe onde a gente quer chegar. Eles já expuseram aí que, geralmente, para eles, o bloqueio criativo vem de uma falta de planejamento, e muitas vezes isso é real. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, tem pessoas que sentam para escrever sem planejamento nenhum, que a graça delas é deixar a história crescer. A gente vai falar desse conceito mais para frente, sobre jardineiros e arquitetos, né? Pessoas que planejam tudo e pessoas que plantam a sementinha e deixam a ideia crescer. Então, assim, não necessariamente eu acredito que seja só a falta de planejamento. Eu acredito que quando você tem um bloqueio, geralmente é o seu cérebro te sabotando, porque você sabe que tem alguma coisa errada na história, que tem alguma coisa incompleta na história, que você precisa atingir alguma coisa que você não tá conseguindo, que você sente que algo não está funcionando. Eu costumo dizer que é uma coisa muito de feeling. Tem coisas que você não consegue explicar para outro escritor. Por exemplo, na hora que você lê alguma coisa e você vê a frase e está tudo perfeito. A estrutura está perfeita, a gramática está perfeita, as palavras estão certas, tudo coerente, só que a frase não funciona. Na hora que você vai ver, a estrutura da frase não funciona. E esse tipo de feeling, esse feeling de não tá funcionando, de não tá dando certo, você só consegue com experiência, que é escrevendo e lendo. Então, assim, para você quebrar o bloqueio, eu tenho duas técnicas principais. Primeiro é você ler alguma outra coisa.
Porque nada vai te ensinar melhor a escrever do que você ler. Todo grande escritor, antes, é um grande leitor. É um leitor voraz. E o segundo é o ócio criativo. Eu acho que você não pode subestimar o valor do ócio. Você precisa ter um momento seu que você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada de útil para você poder angariar esse capital criativo e gastar tudo quando você estiver produzindo. Então, uma boa ideia é desencana um pouco. É óbvio que você não pode parar de escrever. Você não pode falar assim, eu vou fazer uma paradinha aqui de 2 meses de ócio criativo. Não. Mas você virar e falar assim, pô, não tô travado, não tá saindo. Não contamine o seu momento de ócio com a preocupação do que você tá precisando fazer. Então, assim, aproveita isso. Entenda que o ócio criativo é uma ferramenta ao seu favor. Então, naquele momento que você vai ficar ocioso, e quando eu digo ocioso você vai ler, você vai, sei lá, não fazer nada, você vai jogar um joguinho, vai fazer alguma coisa, não fique se cobrando por não estar fazendo as coisas que você precisa fazer naquele momento, porque o ócio criativo, ele é uma ferramenta importante para você angariar capital criativo para gastar na hora que você estiver fazendo. Então essa é a tática que eu uso. Quando eu estou muito burnout mesmo, eu não sei mais o que fazer, eu desencano e falo, tá, eu vou sentar, vou fazer alguma coisa para mim e eu não quero nem saber. Então eu uso esse ócio criativo para reabastecer o meu cérebro, por assim dizer. Você queria falar alguma coisa, André? Não, eu ia dizer o seguinte, fazer uma pequena analogia aqui, que quando a gente está com esse problema de bloqueio, tá? É como se a gente estivesse tentando chegar do outro lado de um rio, tá? E a gente não tivesse a ponte. A gente tem que construir essa ponte, e a forma de a gente construir essa ponte é justamente utilizando algumas pequenas táticas, assim, que é aquelas coisas que eu já falei antes, né? Vai, senta para escrever alguma coisa aleatória, enfim, corre atrás de alguma outra coisa. Hoje a gente vai passar uma tarefinha. É um conceito apresentado pelo Neil Gaiman no masterclass dele, né? Que é o Compost Heap. Se eu estiver falando errado, vocês só riam aí, porque meu inglês é péssimo. O Matheus já tá me corrigindo ali. Mas é o Compost Heap. Acho que é isso. Se estiver errado, enfim. O que é isso? É quase que literalmente assim, uma pilha de adubo, né? Uma pilha de composto que você usa ali para adubar todas as suas plantações, que no caso seria a nossa criatividade. Ele traz isso como um conceito de algo que nos molda, sabe? Tanto aquilo que a gente faz, quanto aquilo que a gente é também. Então, é tudo que de alguma forma nos inspira. Então, a cada dia, ou a cada nova experiência, a cada coisa, essa nossa pilha, né? Essa nossa compostagem, ela vai aumentando. Se você tiver bloqueado, às vezes você vai fazer alguma coisa, tipo, arruma sua cama, você começar a fazer alguma coisa, se movimentar, completar tarefas, faz com que a sua inspiração e motivação volte. Então, fazer o compost heap é uma forma de você mudar o ciclo. O ato de construir um compost heap, ele é ação, e isso vai te gerar motivação e inspiração. Então não espere a inspiração cair do céu, faça uma ação para você gerar essa inspiração. E a tarefa de hoje é uma boa ideia para você, uma boa ideia de ação para te ajudar a vencer esse bloqueio criativo. E o exercício de hoje é sobre isso, é você criar um arquivo, né, um diário, que seja manual, que seja um arquivo no Drive, que seja um Word, que seja um arquivo de áudio, você escolhe, e você vai criar um artigo, que vai ser o seu compost heap, e você vai alimentá-lo. Como? Com tudo aquilo que te inspira. Seja um filme, uma série, uma história, uma letra de uma música, uma conversa que você ouve aleatória e não sabe nem qual que é o contexto dela, uma piada, esse é o que mais enche meu compost heap, piada ruim principalmente. Tudo que te inspira. Ah, mas isso aqui não me inspirou no livro. Não tem problema. Guarda aquilo. Se aquilo ficou na sua mente, você parou a mente naquele negócio, vai ali e escreve. E o exercício para a gente vencer o nosso bloqueio criativo, né? O exercício que a gente vai passar hoje, é você voltar nesse arquivo, nesse seu diário, sempre que você se sentir travado de alguma forma. Então você volta e você vai relendo ali todas as coisas que te inspiraram, e de alguma forma aquela inspiração ela vai voltar, né? Ou você vai voltar para o caminho que você estava antes de estar bloqueado, ou você vai trilhar um novo caminho. Então fica aí o exercício desse episódio, né? Que é você consultar, primeiro você vai criar a sua compost heap e consultá-la sempre que for necessário. Agora que sabemos várias formas de vencer o bloqueio criativo, bora escrever.